Que a paz e o amor de Cristo esteja convosco. Amém? Abram a palavra em Mateus 15, versículo 11. 15, 11. Hoje Deus vai dar a vocês estratégia para ser próspero aqui na terra, amém? Eu vou ler duas passagens do Senhor. Eu gostaria que vocês ficassem atentos, não deixassem que nada distraísse vocês, amém? Em Mateus 15, 11, ele diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Agora eu gostaria de ler a passagem do Senhor em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Amém? Irmãos, quando Deus me deu essa passagem, foi hoje pela tarde. Algumas passagens Deus vem trabalhando na minha vida, vem ministrando, e desde que eu fiquei sabendo que eu ministrava, fazia a abertura do culto hoje, eu falei para o Senhor, eu gostaria que o Senhor falasse ao meu coração aquilo que eu tenho que falar. E até de manhã, ouvindo meus louvores, escutando a palavra, Deus não tinha me revelado ainda. Quando eu estava bem tranquilo em casa, fazendo os afazeres, aconteceu uma situação em casa, e eu pergunto para o Senhor, o que está acontecendo isso aqui, né? E Deus me disse, e eu estava orando, Senhor, essa situação eu não aceito na minha vida, por causa disso, se é feitiço, se é algo lançado, eu repreendo agora, em nome de Jesus. E Deus me disse, na hora que eu falei assim, se for uma feitiçaria, Deus me disse assim, foi algo falado, profetizado. Então é assim, irmãos, o que Deus diz para mim é assim, que como a palavra dele diz, a palavra tem poder. Tudo aquilo que a gente fala pode se profetizar para a sua vida. Isso é para o bem e para o mal. E muitas vezes, irmãos, a gente perde a comunhão com Deus, saindo até da igreja. Sai daqui, você vai ali, vai discutir no carro com a esposa, vai brigando, chega no serviço, briga com um amigo, com um colega de trabalho, e muitas vezes a gente profetiza coisas ruins contra nós mesmos. E Deus me disse assim, muitas coisas que acontecem conosco aqui na terra é porque você mesmo quis que isso acontecesse. Você profetizou, você falou, mas eu estava nervoso, mas você falou, e Deus cumpre aquilo que você pediu. Entende, irmãos? Então assim, Deus tocou muito profundamente no meu coração, dizendo, cuidai do que falar, cuida da palavra, cuida do que fala, ore mais. No nervoso, aquiete-se, aconchegue-se no Senhor, pede aconselhamento, que Ele vai te dar direção. Grandes pessoas que estão na terra, se você ver pessoas que têm prosperidade financeira, por exemplo, são pessoas que não profetizam coisas ruins. Você pode ver grandes pessoas que estão na terra, eles só profetizam coisas boas. Essa é a palavra que o Senhor disse. Se você quiser ser próspero na terra, cuide das suas palavras, cuide do que você está falando, cuide do que você fala, principalmente para você mesmo. Porque quando você discute com alguém que é próximo de você, você está profetizando contra você mesmo. Exemplo, dentro da sua casa, as coisas que você fala, você profetiza contra você mesmo, né? Quando você briga com o seu esposo, a sua esposa, muitas vezes o que você diz contra você mesmo, e você escolhe coisas ruins,
sendo que poderia estar colhendo coisas boas. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor tem para falar para vocês. Eu quero orar para o Senhor com vocês, que Deus me deu uma direção dizendo para mim orar. Então, eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante de Tua presença, cumprindo o Teu propósito, não só na minha vida, mas na vida de todos aqui. Eu venho diante de Ti, Senhor, te agradecer, porque aqui estamos, até aqui Tu nos sustentaste. Peço perdão, Senhor, por todas as palavras que nós lançamos contra Ti e lançamos contra nós mesmos. Que as palavras mal lançadas que estão chegando até o Senhor seja quebrada e anulada pelo poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor cubra de bênçãos e prosperidade essa igreja, esses pastores, os ministérios de dança, louvor, os diáconos, diaconistas dessa igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos cubra com Tua bênção. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Que as palmas recebam o ministério de louvor. Amém? Deus, amém. Bom estarmos na casa do Senhor para podermos exaltar o seu nome, bendizer o nome do Senhor. Que bom que você veio, que bom que eu estou aqui também, para que juntos nós pudéssemos estar unidos no Senhor Jesus. E certa vez Jesus disse aos seus discípulos, quem anda na luz não tropece. Isso quer dizer, vamos abrir os nossos olhos, né? Há um ditado popular aí que fala assim, à noite todos os gatos são pardos. Eu queria entender o que é isso daí, né? É tudo igual, então eu posso fazer o que eu quero à noite? Não, a luz do Senhor Ele está vendo. Pela luz do Senhor Ele está vendo. Ou seja, vamos andar na luz, assim como Jesus ensinou aos seus discípulos. Aquele que anda na luz não vai tropeçar, não vai cair em algum buraco. Que o Senhor Jesus possa estar alimentando o teu coração, o teu espírito para esta palavra, e que você cresça no conhecimento do Senhor. Amém? Vamos cantar: luz do mundo, vieste à terra. Tu
eu nunca saberei o preço dos meus pecados baratos. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. Amém? Você crê nisso? E pela fé nós vamos criar essa atmosfera. Se você ainda não creu, ou se ainda o nosso coração está pedindo: Senhor, eu quero crer mais. Mas é isso, crer é uma coisa que você não vê, mas você espera que vai acontecer. E as coisas irão acontecer no exato momento que o Senhor quiser. Não é no nosso momento. Então há tempo para todo o propósito de Deus na sua vida e na minha vida. Amém? Pela fé. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé
Queridos, santo, santo, santo é o Senhor. Fecha os teus olhos, fala um pouquinho aí com teu pai. Peça para ele falar com você. Mas também fale assim para o Senhor: Senhor, eu vou ficar com meus ouvidos atentos para ouvir. Porque muitas vezes a gente quer tanto que Deus fale conosco, que quando Deus fala a gente fica distraído. A gente não ouve o que Ele está dizendo. Pai de amor, Pai todo-poderoso, Senhor Deus dos céus e da terra, obrigado, ó Pai, porque hoje o Senhor nos concedeste a graça de estarmos na sua casa. É um privilégio, Senhor, estar na tua casa, estar na tua presença, Senhor, poder te sentir no nosso coração, na nossa vida. Agradeço, Senhor, por cada irmão que está aqui nessa noite, e eu te peço, Senhor, envia o teu doce e amado Espírito Santo sobre nós. Envia, Senhor, o teu doce e amado Espírito Santo, para que, Senhor Jesus, a tua palavra seja, Senhor Jesus querido, entregue assim como o Senhor tem planejado e o Senhor quer. E que o teu Espírito Santo venha, Senhor, de encontro com o nosso espírito, nos preparando também para a palavra que o Senhor quer liberar aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa, ó Pai amado, ó Pai poderoso, se manifestar, Senhor Jesus, no nosso meio. Manifesta, Senhor Jesus querido, do teu amor, da tua graça e do teu favor. Fala conosco, ó Pai, nós queremos te ouvir. Aleluia. Fala conosco, Senhor, nós precisamos te ouvir. Amém. Fala conosco, Senhor, porque nós estamos aqui, ó Pai, prontos. Prepara o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra do Senhor em João 10. Namaste Bahas. Aralai demanda dishlar haderia sena bayodoma master hastedeka. Chalhar diri eu namaske na shetera bahas. Larei chomdai assim nigai laramassuia, tem uma grande porta aqui no altar. Reclaia mastu de biana ramastena mahastira hashalahardiri saramahas. Rei de mahas, aleluia. Santo, santo é o Senhor. João capítulo 10, versículo 9. Aleluia. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Pode se sentar. Amado, o Senhor mostrava uma grande porta aqui, enorme, de uma extremidade à outra. E você vai entender, o Senhor, Ele é maravilhoso. Conforme eu for ministrar o seu coração a palavra através do Espírito Santo, você vai entender o porquê dessa porta. E tem um grande clarão sobre ela. E essa porta está aberta totalmente. Aleluia. Não vou falar mais, porque o Espírito Santo quer que você entenda aquilo que Ele tem para ti nessa noite. Amados, aqui eu quero te fazer duas perguntas. A palavra do Senhor diz aqui em João 10, 9: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Que porta é essa? E aonde é que está essa porta? Mas você já viu alguém entrar por Jesus e sair de Jesus? Ué, tá falando. Vai entrar e vai sair. Você já viu alguém entrar por Jesus e sair? É difícil de entender, né? O que o Senhor está querendo dizer aqui
nessa noite, mas o Senhor, Ele vai explicar, porque Ele é poderoso. E Ele quer que a gente aprenda para viver o sobrenatural dEle nessa terra. Amados, a resposta para essas perguntas está lá no tabernáculo. No tabernáculo existe, né, naquele criado por Salomão, né, o segundo templo. O primeiro foi ali na primeira ordem pelo Senhor. E ali no templo existiam somente 3 portas, tá? A porta de entrada, que era a única porta que dava acesso para dentro do tabernáculo, a única, não tinha outra. O tabernáculo, ele era fechado assim nas suas 3 extremidades, e a porta ficava bem na frente, e era o único acesso para entrar no templo era por ali. Depois tinha a porta do santuário, e depois tinha do Santo dos Santos. Então só tinha 3 portas ali no templo, no tabernáculo. E a principal porta era essa porta de entrada. E essa porta de entrada, ela ficava aberta para o leste. E ela ficava na direção do sol. E ela também ficava aberta na direção de Jerusalém. Vai guardando aí o que o Senhor tem para nós nessa porta. Amados, partindo então ali do princípio que só tinha uma entrada ali para o templo, nós vamos falar sobre essa porta, a primeira porta, que era a porta de entrada. E ali, se nós formos aprender, a apóstola Cristiane até já nos ensinou sobre isso. Essas 3 portas, cada uma tinha um nome. Essa primeira porta, ela chamava caminho. A segunda porta chamava vida, verdade. E a terceira porta chamava vida, né? Por isso que Jesus diz lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, tinha um nome para cada uma das portas. E nós vamos falar sobre essa porta hoje, que é a primeira porta, que é a porta de entrada, que é a porta chamada caminho. Amados, essa primeira porta, no hebraico, no original, ela é chamada de shar, tá? Que na sua tradução ela quer dizer porta ou portão. Mas mais especificamente aqui no tabernáculo, ela tem uma tradução, ela tem um significado extraordinário. Ela quer dizer escancarar. Jesus é lindo ou não é? Amados, essa palavra, ela é uma palavra específica para essa porta, para a porta de entrada do templo do Senhor. Então ali, essa porta, o significado dela em hebraico, né? Shar, o seu significado quer dizer escancarar. E escancarar, para nós no português, quer dizer abrir de maneira ampla, abrir completamente. Então aquela porta ali estava aberta completamente. Estava aberta por inteiro. Não era apenas uma fresta para as pessoas passarem apertado, não. Era uma porta que estava aberta por inteiro, para que as pessoas tivessem livre acesso, tivessem acesso fácil, tivessem um acesso rápido ali naquele lugar. E, amado, quando a gente abre um portão, quando a gente escancara um portão, vamos dizer assim, o que a gente está querendo? A gente está querendo que de todo o nosso coração que passe por ali o maior número de gente. E não é assim diferente com o Senhor Jesus. Ali naquela porta, e essa era a finalidade. E quer dizer que aquela porta estava aberta para o leste, da onde nascia o sol. Amados, como o Senhor Jesus diz, Ele é essa porta. Ele é essa porta que está aberta completamente, esperando eu e você passar por Ele, esperando a todos passarem por Ele, a entrarem por essa porta. E que diz lá,
vai entrar, vai sair e vai ter pastagem. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus também, Ele é o sol da justiça. E ali, essa porta ficava voltada para o leste, onde o sol nascia, e também para a cidade de Jerusalém. Amado, o sol, quando batia ali no deserto, quando ele nascia e batia ali no deserto, imediatamente a primeira coisa que o sol iluminava era essa porta. Era a primeira coisa. Quando o sol nascia, ele ia ali pelo deserto, a primeira coisa que ele batia, refletia, era naquela porta, indicando o caminho, mostrando o caminho, facilitando o caminho para as pessoas que saíam do deserto e iam entrar no templo. Amados, por isso que Jesus fala que Ele é a porta, porque Ele está escancarado para que todas as pessoas entrem por Ele e recebam a salvação e tenham a vida eterna através de Deus e se reconciliem com o Senhor Deus Pai. E quando essa pessoa entra por essa porta, ela percebe que aquele momento ela acabou de sair do deserto. O sol brilha e indica o caminho. A porta está completamente aberta para todos entrarem, para todos ali receberem o que Jesus tem. E o mais lindo que é quando as pessoas entram, passam por essa porta, elas aí percebem que elas acabaram de sair do deserto. O que é o deserto? É o lugar onde se tem falta. Deserto é um lugar de sequidão. Deserto é um lugar ou é de muito calor ou é de muito frio. Deserto é um lugar onde não se tem água. Deserto é onde o sol é quente. Deserto é onde não se encontra mantimento facilmente. Então, quando eu e você entramos pela porta chamada Jesus, pela porta que está completamente aberta, Ele nos tira de um deserto da nossa vida, de um deserto de uma escravidão, de uma situação difícil, e nos leva lá para dentro do seu aprisco celestial. Ele leva nós, eu e você, para uma vida diferente, ao qual Ele tem preparado para mim e para você, não mais de deserto, mas uma vida abundante, uma vida plena, uma vida onde o Senhor pode trazer a fartura, onde Ele pode trazer para mim e para você uma colheita que vai fazer com que eu e você prospere em qualquer área que nós possamos imaginar. Amados, não há outro caminho que nos leve para a salvação, que nos leve para junto do Pai. Não há outra porta, não há atalho, não tem desvio, não tem outra porta. O Senhor Jesus mesmo diz: eu sou o caminho. E Ele está dizendo para mim, para você nessa noite: eu sou a porta, entra. Entra por mim que você vai encontrar pastagem. Entra, porque quando você entrar e sair, você não vai ser o mesmo. Entra, porque quando você entrar e sair, eu vou trazer a pastagem para você, eu vou trazer o campo para você, eu vou te levar às águas tranquilas, eu vou refrigerar a tua alma, eu vou derramar azeite sobre tua cabeça. Porque se nós formos ver um pouquinho mais aqui desse capítulo de João, Jesus está falando exatamente isso, que Ele é a porta das ovelhas, do aprisco. Ele é a porta. Ele é a porta. Amado, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não é o fim da história, é o começo da história. É o começo de uma vida diferente, é o começo de um novo caminho, é o começo daquilo que Ele tem planejado para nós agora, e não mais aquilo que a gente planejava para a gente mesmo. Quando eu e você aceitamos o Senhor Jesus, agora começa uma nova jornada. Aí, eu e você vamos ter acesso aos alimentos. Eu e você vamos ter acesso ao banquete. Eu e você vamos ter acesso àquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas: a salvação, a cura, a libertação.
eu e você vamos ter acesso a tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz por nós. Amados, nós precisamos entender uma coisa. Jesus mesmo disse: eu sou a porta. E Jesus, ao afirmar que Ele é a porta, Ele estava querendo dizer que Ele era a via de acesso e a oportunidade. Que via de acesso? Acesso a quem? Oportunidade de quê? Jesus estava querendo dizer que Ele era a via de acesso, a nossa via de acesso para o Pai. E que Ele era, e que é, a nossa oportunidade de salvação. Ele está querendo dizer isso: olha, eu sou a porta, eu sou a oportunidade que você tem de mudar a sua vida, de mudar a sua história. Olha, eu sou a porta pela qual, se você entrar, a sua história vai mudar, a sua família vai mudar, aquilo que você tem planejado no seu profissional, no seu espiritual, vai mudar. Eu estou oferecendo uma oportunidade para você, amados. Quantas vezes nós desejamos oportunidades do mundo? Quantas vezes nós ansiamos as coisas do mundo? Mas o Senhor está dizendo para mim: olha, eu tenho uma oportunidade para você que ninguém tem, que ninguém pode te dar. E mais, ninguém vai tomar de você a oportunidade que eu te der. É a oportunidade da salvação. Nós só perdemos a salvação se nós quisermos, mas ninguém pode tomar ela de nós. Amados, repare nesse sentido que Jesus não diz assim que Ele é uma porta. Ele diz que Ele é a porta. E existe uma diferença em dizer que é uma porta. Uma porta pode ser qualquer porta. Uma porta pode ser uma porta qualquer. Mas quando Jesus ele diz assim: eu sou a porta, Ele está dizendo que é aquela porta ali. Ele está mostrando exatamente que porta que é para a gente entrar. Ele está mostrando exatamente que porta que é para eu e você atravessarmos para termos sucesso na nossa vida. Ele não está dando uma chance de você escolher uma porta. Não, Ele está dizendo: é por aqui mesmo. Então não tem como errar. Jesus ele é tão maravilhoso que Ele dá para nós o caminho certinho de como nós devemos chegar ao Pai e nos reconciliarmos com Ele, e abandonarmos o pecado, e abandonarmos uma vida de erros, uma vida que não está prosperando, uma vida que está sendo frustrada. O Senhor Jesus, Ele está indicando o caminho para mim e para você, dizendo: olha, entra por mim, porque o que eu tenho planejado para ti é diferente do que tu está vivendo. O Senhor Jesus, Ele é o único acesso a Deus. Ele é o único acesso. Amados, por causa do pecado, eu e você nos separamos do Senhor. Desde lá de Adão, né? Eu e você, nós já estávamos condenados. Nós já estávamos ali, nós que tínhamos que passar pela cruz. Nós já estávamos condenados. Mas o Senhor Jesus, através do Senhor Jesus, eu e você podemos voltar de novo para o colo do Pai. Porque o Senhor Jesus, com o seu sangue precioso, pagou toda a nossa dívida. E através dessa porta, Ele nos reconecta com o Pai. Ele nos leva novamente a termos intimidade com o Pai, a nos reconciliarmos com o Pai. Amados, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele não fez nada em vão. E muitas vezes nós banalizamos o sacrifício do Senhor Jesus. Muitas vezes a gente desvaloriza o sacrifício de Jesus. Muitas vezes a gente invalida o sacrifício de Jesus na nossa vida. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor Jesus, Ele pagou um preço de sangue pela minha e pela sua vida.
só para que eu e você vivêssemos novamente o propósito lá da criação, lá do início, o propósito que ele tinha para Adão e Eva, aquele propósito lá, de falar conosco face a face, de na virada do dia passear com seus filhos, que os seus filhos dominassem sobre todas as coisas, não tinha enfermidade, não tinha doença, não tinha malícia, não tinha pecado, não tinha nada do que é ruim. O Senhor Jesus, Ele quer fazer com que eu e você vivamos novamente esse propósito. Mas talvez você diga assim: então nós vamos voltar a ser igual a Eva. Aqui neste mundo não, mas no céu nós vamos. Aqui neste mundo não, mas no céu nós vamos. O Senhor Jesus, Ele quer reconectar eu e você, quer reconciliar eu e você com o Pai, para que nós possamos viver novamente esse propósito lá na glória, com Ele na glória, porque lá os nossos corpos serão transformados, a nossa mente será transformada, o nosso coração será transformado. Lá na glória, eu e você vamos entender qual era o real propósito de Deus para nós. Mas para isso eu tenho que entrar pela porta aqui. E agora? Será que eu vou fechar a porta? Será que eu vou virar as costas para a porta e vou embora? Ou será que eu vou ser corajoso o suficiente para entrar por essa porta e viver o propósito de Deus para a minha vida? Amados, o sangue de Jesus é que nos justifica, e através também da nossa fé no Senhor Jesus querido. Então eu quero dizer para você que a porta mencionada neste texto de João 10, essa porta abençoada é o próprio Senhor Jesus Cristo, que significa que a salvação só pode ser conquistada através de Jesus, e significa também que aqueles que entrarem por Jesus terão a liberdade de ir e vir. Vai entrar e sair, e vai achar pastagem. Você e eu temos liberdade. Nós temos liberdade de escolha. O Senhor Jesus nos dá a liberdade de irmos e virmos, nos dá a liberdade de escolha. Que tipo de escolhas estamos fazendo? Será que nessa noite eu vou escolher entrar por essa porta? O Senhor nos dá a liberdade de ir e vir sem qualquer restrição. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele já nos libertou. Ele já nos libertou. Nós temos essa liberdade de ir e vir. E também significa que aqueles que entram pela porta, que é o Senhor Jesus, também vai encontrar o alimento espiritual. E aqueles que entram por essa porta serão cuidados como ovelhas pelo pastor Jesus. Você já pensou como é que Jesus cuida da ovelha? Você já imaginou Jesus te pegando no colo? E você tem que ficar quietinha, que nem ovelha. Não é assim que a ovelha é? Quietinha, obediente, obediente. E se ele tiver que tosquear? Se Jesus te pegar no colo para tosquear, para tirar tudo aquilo que você acha que é proteção tua, mas na verdade não é. Na verdade Ele quer olhar o profundo e oculto para revelar a tua vida, para te colocar numa nova direção. Ele quer cuidar de você como bom pastor. É necessário, amados, crer em Jesus e aceitá-lo como o único, suficiente Salvador. E eu quero dizer para você, ser salvo significa ter uma vida de obediência e comunhão com Deus. Ser salvo não é simplesmente dizer que aceitou Jesus. Vai além disso. Ser salvo é ter uma vida de intimidade com Deus. É de estar debaixo da sua palavra. É estar obediente. Estar seguindo os teus mandamentos no caminho que Ele determinou. Amados, nesse versículo fala mais um pouquinho.
Jesus disse assim: se alguém entrar por mim será salvo. Jesus, ele está dizendo para mim que através dele e para você tem a salvação. Ele está convidando eu e você a confiar nele, para ele poder ser o nosso Salvador. Você já imaginou o que significa a palavra Salvador? Quando você fala assim: nossa, fui salvo de alguma coisa, o que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Que eu me livrei de uma boa enrascada, não é? Que eu me livrei de uma situação muito difícil, eu fui salvo, fui socorrido. É isso que Jesus faz conosco, irmãos. Ele nos livra de uma vida enroscada que nós estávamos vivendo. Ele livra a gente de uma situação que já estava perdida. Ele nos socorre quando a gente não tem mais forças para caminhar, para andar. É Ele que vai lá no lamaçal, quando a ovelha está ali se afundando, e tira a ovelha e traz nos ombros. É Ele que nos tira de uma situação difícil e nos leva para o seu aprisco precioso. Sabe para quê? Para cuidar de mim e de você. O Senhor Jesus, Ele nos livra de tantas situações. De qual situação o Senhor já te livrou? Eu conheço pessoas que o Senhor já livrou da morte. E o Senhor livrou todos nós aqui também da morte eterna. O Senhor nos livrou de uma morte eterna e nos conduziu para uma vida poderosa com Ele. Amado, Ele está chamando eu e você nessa noite para segui-lo e obedecê-lo, para que eu e você possamos desfrutar da plenitude que Ele nos prometeu. A palavra do Senhor nos dá muitas promessas, tem muitas promessas para nós, muitas bênçãos, muitas vitórias, que a gente muitas vezes não usufrui, porque a gente não cumpre os deveres. A gente se esquece que para receber, a gente precisa cumprir os deveres, precisa estar debaixo daquilo que o Senhor determinou. Amados, reconhecer que Jesus é a porta não é o suficiente para a salvação. Você há de concordar comigo que se uma pessoa pode estar 5 centímetros da porta e uma outra pode estar a 5 quilômetros da porta, qual é a situação das duas? A mesma. Nenhuma entrou na porta. Muitas vezes a gente acha que aceitou Jesus, está tudo bonitinho, tudo maravilhoso, mas não está não, porque não está vivendo uma vida de fato com Ele. Eu não posso ficar só ali colado na porta, eu não posso só ficar ali para o lado de fora, porque uma hora a porta vai fechar. E o Senhor Jesus está dizendo para mim nessa noite, para você nessa noite, que é para nós entrarmos por essa porta. Reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador não é só o que basta. Eu preciso reconhecer, confessá-lo e ter uma vida com Ele. E eu quero dizer para você, muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, mas a gente está para o lado de fora da porta. É necessário eu e você termos compromisso com Ele, compromisso de fé, ter uma vida constante com Ele, não de altos e baixos, mas uma vida perseverante com Ele, não importando a circunstância, não sai de dentro dessa porta, não importando a situação. Eu já atravessei a porta para trás, eu não volto mais não. Eu não quero mais o deserto, eu não quero mais a secura, eu não quero mais a escravidão, eu não quero mais a doença, eu não quero mais a tristeza, eu não quero mais a ansiedade, eu não quero mais a depressão. Eu quero entrar por essa porta e ser fortalecido, ser sarado, ser liberto. Eu quero entrar por essa porta para que o Senhor cure a minha alma, para que o Senhor cure a minha mente, para que o Senhor conduza-me no caminho seguro, para que o Senhor libere sobre mim o Espírito Santo que vai me direcionar, que vai me encher, que vai me transbordar, para que eu e você possamos
lá dentro da porta. Pergunta para o teu irmão, de que lado você está da porta? Se você ficar com vergonha, não precisa responder. Quem é a porta? Amados, quando Jesus diz aqui, entrará e sairá e achará pastagem, Ele está dizendo aqui para mim e para você que Ele está prometendo para mim e para você uma vida frutífera e abundante. Porque quando a gente entra pela porta chamada Jesus, não tem como a gente sair, né, por aí da mesma maneira. Não tem como. A gente tem que sair do deserto e entrar no manancial que Deus preparou. É claro que a gente sabe que o Senhor Jesus mesmo disse que no mundo a gente ia ter muitas aflições. Mas quando a gente entra pela porta, quando a gente entende que o Senhor Jesus é tudo na nossa vida, pode vir o que vier, pode vir a tormenta que vier, o medo não aparece, porque a fé predomina. Aleluia. Você está preparado para encontrar nessa noite a vida abundante e frutífera que o Senhor tem preparado para você? Eita, não? É para mim, Jesus, eu estou. Amado, o Senhor Jesus está dando para mim, para você, quando Ele diz nesse versículo, a oportunidade de crescer. Lá no deserto nada cresce, nada nasce, nada vive. Mas quando nós entramos pela porta, o Senhor Jesus está dando também para mim e para você, além de uma vida plena, Ele está dando para mim e para você uma oportunidade de crescimento. Uma oportunidade de viver algo sobrenatural com Ele. Algo pessoal mesmo, crescimento pessoal. O Senhor quer que a gente cresça em sabedoria, Ele quer que a gente cresça em conhecimento, Ele quer que a gente cresça, assim como o apóstolo Paulo diz, até ficar na estatura do varão perfeito chamado Cristo. A gente vai preferir ficar no deserto? Ou vai aceitar a oportunidade que o Senhor Jesus está nos dando nessa noite? O Senhor Jesus, Ele quer, dizendo para mim e para você, olha, entra, que você vai achar a pastagem. Ele está dizendo que eu e você vamos experimentar a alegria e a paz que só Ele pode dar. Ele está convidando eu e você a participar do trabalho dele, da obra dele nesse mundo. Ele está convidando eu e você a sermos testemunhas, a sermos discípulos dele nessa terra. Muitas vezes a gente quer passar pela porta que está escancarada e ficar em berço esplêndido. Mas o que Jesus tem para mim e para você é maior. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito na sua vida no reino de Deus, na obra do Senhor. Amados, ao falar entrar e sair, Jesus também quer dizer que suas ovelhas, elas não poderiam ficar mais acomodadas no aprisco, ali na segurança do aprisco. Porque quando se fala de aprisco, está falando da casa do Senhor, da igreja, né? Aqui mesmo é um aprisco. Mas o Senhor está dizendo, ó, tem hora que não é para você ficar acomodado aí não. É para você sair e trazer outra ovelha com você. Entrará e sairá. O que eu e você vamos fazer com isso que o Senhor está nos ensinando nessa noite? Amados, eu vi estudando essa palavra, eu vi se é que posso dizer uma frase, mas é um pedaço de um texto que olha só o que fala. Se do lado de fora da porta do aprisco está escrito, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu
vos darei descanso, do lado de dentro do aprisco tem outra placa dizendo: vão e façam discípulos em todas as nações. Aleluia. Ovelha, chegou a hora de sair do aprisco. Não é para ir para o mundo não, viu? Cuidado com as ovelhinhas rebeldes, nervosas. Entenda bem o que o Senhor está dizendo, hein? Ó, vou falar bem certinho para você não ter dúvida. O Senhor está querendo dizer para mim e para você que chegou a hora da gente cumprir o nosso propósito. O nosso propósito nele. Aleluia. Assim como os seus discípulos, os discípulos de Jesus fizeram a diferença naquela época, o Senhor Jesus quer que eu e você faça a diferença nessa época aqui. Faça a diferença na obra de Cristo, para a obra de Cristo. Quando o Senhor Jesus também fala sobre a pastagem, Ele está querendo dizer que Ele está preparando para mim e para você um pasto verdinho. Ele está preparando o alimento mais precioso. E veja bem, Ele está preparando. Porque a palavra diz: você encontrará a pastagem. O Senhor Jesus vai te mostrar onde está aquilo que você precisa. O Senhor Jesus, Ele vai te direcionar exatamente para aquilo que você precisa. Aqui Ele está comparando as pessoas como ovelhas. As pessoas, né, as ovelhas precisam de quê? Precisam do pasto, precisam se alimentar. O que você precisa nessa noite? Qual é o pasto que você, como ovelha do Senhor, precisa nessa noite? É o Senhor que vai te direcionar para essa situação, para te dar a vitória. É o Senhor que vai trazer na tua mão o alimento que você precisa, a solução que você precisa, a resposta que você precisa, a mudança que você precisa, a cura que você precisa, a libertação que você precisa. E a pastagem do Senhor, veja bem, não acaba. Não tem fim. Aleluia. Aleluia. Nós só podemos ter essa vida abundante com o Senhor Jesus e através do Senhor Jesus. Amados, o Senhor Jesus, Ele é o único caminho que nos leva à verdadeira pastagem, ao verdadeiro aprisco. O Senhor mostrou essa porta no começo do culto, uma grande porta, uma luz muito forte no centro aqui, no altar do Senhor. Eu sempre digo que a palavra do Senhor, ela é simples. O Senhor Jesus, Ele conversava com as pessoas através de parábolas, através de situações que elas viviam ali no cotidiano delas. Eu acredito que hoje o Senhor Jesus falou conosco hoje de uma maneira muito clara. Ele é a porta, eu tenho que entrar pela porta. Para receber a salvação, para ter acesso a Deus, a salvação, para mim ter novamente uma comunhão com o Pai, e é através dessa porta que eu vou sair do deserto e alcançar uma vida abundante. Ponto. Se você entendeu isso, você vai ser próspero. Eu não estou dizendo próspero de dinheiro, eu estou dizendo que a sua vida em todas as áreas vai ser completa. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele é bom. E se Ele mostrou essa porta aqui, é porque eu e você precisamos entrar por essa porta. E nós precisamos entrar por essa porta todos os dias da nossa vida. Porque é em todos os dias da nossa vida que a gente tem que buscar a salvação e dizer para o Senhor Jesus: eu te aceito, Senhor Jesus, hoje na minha vida novamente. E arrepender dos pecados que praticou naquele dia, dos erros que cometeu naquele dia. A salvação é diária. O meu aceitar Jesus é todos os dias, é diário. É uma constante com Ele. Se o Senhor Jesus está falando conosco de entrar pela porta, é porque muitos estão fora da porta. Ou porque às vezes eu entrei e saí e fui para onde não devia. O que eu e você vamos fazer nessa noite? Deixar a porta aberta e não passar por ela. E quando chegar um dia, essa porta vai se fechar, porque a palavra do Senhor diz que estava
nas cheias, as 5 que perseveraram, as 5 que entenderam que o noivo ia chegar e eles tinham que estar preparadas, tinham que estar prontas. As 5 que entenderam entraram para as bodas do Cordeiro. E a palavra do Senhor diz que a porta fechou. E as 5 que estavam ali do lado de fora da porta, até esperavam o noivo, flertaram com o noivo, paqueraram com o noivo, mas não tinham um compromisso com o noivo. Ficaram ali, só achando que estava tudo bonitinho, mas ficaram do lado de fora da porta. Aí começaram a se desesperar, batendo na porta. E o que foi dito para elas? Acabou a oportunidade. Não te conheço. Às vezes a gente acha, nossa, pastora, está falando, está nervosa. Não, é a realidade. E eu amo tanto Jesus, porque se Ele está falando assim conosco nessa noite, é porque Ele quer que a gente entre logo pela porta, porque algo está acontecendo. Ele está às portas, igreja. O Senhor Jesus está às portas. E Ele nos ama tanto, 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 que Ele não quer nos deixar para trás e nem fechar a porta na nossa face. A porta está aqui, ó. Eu gostaria que o Senhor te mostrasse a porta que Ele me mostrou. Ela é enorme. Enorme. De uma ponta na outra. Ela é toda de ferro, de ouro. Mas no meio dos entalhados dela tem madeira. Ela está toda aberta. E tem um grande clarão apontando para a porta. Feche teus olhos. Você e eu. Será que nós vamos mais uma vez ouvir Jesus dizer e vamos sair como se nada tivesse sido dito? Amados, o amor do Senhor Jesus naquela época é o mesmo hoje. O Senhor Jesus naquela época era tão sedento por almas, assim como Ele é hoje. E Ele está te esperando. Ele quer que você entre por Ele, porque Ele quer te apresentar, Ele quer fazer você viver nos pastos verdejantes que Ele tem para você. Ele quer ser o teu pastor para que nada te falte. Ele quer ser o teu pastor para você poder reconhecer a voz dEle no dia que Ele te chamar, quando a trombeta soar. Ele quer ser o teu pastor, porque no momento de luta, Ele vai te carregar nos ombros. Ele vai sarar tuas feridas. Ele vai limpar tuas feridas, olha. E o pastor chamado Jesus, ele não tem medo nem receio de ficar cheirando ovelha, viu? Jesus, Ele recebe a mim e a você da maneira que nós estamos. É claro que nós não vamos permanecer assim, porque o amor deles nos transforma. Mas o Senhor Jesus, Ele não tem receio de ficar cheirando ovelha. É Ele que tem na mão o cajado para espantar o lobo, para espantar o teu adversário. É Ele que tem coragem para expulsar esse mal da tua vida. É esse pastor Rabassuia de canto que vai preparar uma mesa para você perante os teus inimigos. É esse pastor que vai te levar para águas de descanso. Vai trazer o refrigério que você está precisando tanto. Tirar dos teus ombros essa carga, esse peso, essa exaustão, essa fadiga.
você vamos fazer? Vamos querer viver na casa do Senhor por todos os dias da nossa vida? Vamos querer ficar nesse aprisco glorioso? Veja bem, o Senhor Jesus é a porta que fica ali na frente do aprisco. Mercenário nenhum vai entrar para atacar você que é a ovelha do Senhor, porque Ele não vai deixar. Decanta a porta chamada caminho. Reclama sua está escancarada nessa noite, para que eu e você entre e desfrute dos propósitos do Senhor nessa terra. Coloque a mão no seu coração. Fale com o teu Deus, fale com o teu Jesus, fale com a tua porta. A porta de acesso, a porta da oportunidade, a porta da vida eterna, a porta do sucesso, porque só com o Senhor Jesus nós alcançamos todas as coisas. Coloque a mão no teu coração, fala com Ele. Amados, eu não posso falar com Ele por você nessa oração. Eu não posso empurrar você para dentro da porta. Bem que eu queria, mas eu não posso. Eu não posso empurrar você para dentro da porta. Entrar pela porta é uma escolha. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor continua, Pai, até os últimos dias, nos chamando para entrar contigo no reino. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos apresentou hoje uma porta escancarada, uma porta onde o Senhor deseja de todo o coração que quanto mais pessoas entrarem, mais o Senhor ficará feliz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor sempre nos dá de ter uma vida contigo, uma vida também na eternidade. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício no Calvário, por ter pago a nossa dívida. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Jesus, por nos tirar do deserto, da sequidão, e nos levar para verdes pastagens. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece, nos capacita, nos direciona e nos impulsiona nos momentos de luta e dificuldade. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos dá, para que a gente torne a ter intimidade com Deus Pai. Obrigado por nos apresentar Deus como Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque contigo hoje nós também somos herdeiros. Aleluia. Porque através de ti nós também nos tornamos filhos. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é a porta que nos conduz ao Pai. Porque o Senhor é o caminho que nos leva para a vida eterna. Senhor, meu Deus, olha aqui os meus irmãos nessa noite. Pai, cada um falou contigo, Senhor. Olha o coração. Olha o coração de cada um nessa noite, Senhor. Que cada um possa viver o teu sobrenatural. Que cada um possa, Senhor Jesus querido, viver o teu propósito nessa terra. Que cada um possa ser cheio do Espírito Santo. Que cada um exerça o seu propósito, Senhor, nessa terra. Meu Deus, meu Pai, vai tocando agora, Senhor, nos teus filhos nessa noite. Riglaia, Massu, Decanta, Ramanaya, Senhor, vai derramando o teu óleo, Pai.
Vai derramando do teu olho, Senhor Jesus querido. Vai, Senhor Jesus, eu te peço, Ricalaramassuia, transbordando os vasos nessa noite, tocando na mente, no corpo, na alma e no espírito. Faz de cada um de nós, Senhor Jesus, tochas vivas no teu altar. Faz de cada um de nós nessa noite, Senhor, Rabassui, Nicalaramanaias, Ricalaramassuia, instrumentos teus, ó Pai. Meu Deus, meu Pai, toca, Senhor. Vai, Senhor Jesus, livrando, vai libertando, vai entrando no lar, Senhor Jesus, trazendo libertação, trazendo mudança, Senhor Jesus querido. Vai arrancando, Senhor, esse jovem do vício. Vai tirando, Senhor Jesus querido, esse lar, Senhor, da violência, das brigas, Senhor Jesus querido, do mal, em nome de Jesus. Todo espírito maligno, toda obra de feitiçaria vai sendo desfeita agora, vai batendo em retirada agora, em nome de Cristo Jesus. Eu te peço, Senhor, envia os teus anjos guerreiros, ó Pai. Vai cercando o lar de cada um aqui, vai cercando o trabalho de cada um aqui, os bens, Senhor, e a família, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que nada impeça eles de entrar pela porta chamada Jesus. Meu Deus e meu Pai, que toda a família receba a salvação, que toda a família junta em unidade entre pela porta chamada Jesus. Meu Deus e meu Pai, faz o rebuliço santo no lar dessa mulher, no lar desse homem que vem sozinho para a casa do Senhor, mas que tem anseio da sua família estar sentada com ele no banco, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Vai tocando os corações nessa noite, e que haja salvação, que haja libertação, que haja mudança, e que essa família seja salva, que essa família entre, Senhor, pela porta chamada Cristo, que essa família encontre o caminho verdadeiro que leva a salvação e a mudança e a transformação. Aleluia. Toca, Pai eterno, Pai poderoso, em cada um aqui nessa noite. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Aplauda o Senhor recebendo a apóstolo Cristiano nessa noite. Amém. Shalom, amados. Fique de pé no seu lugar. Coloque a mão no teu coração como sinal de que você está passando na porta. E a porta está aqui à frente, como Deus mostrou para a pastora Daniela. Depois você vem passar pela porta. Não fica para fora, não. Vai que amanhã não dá tempo. Vai que amanhã não tem jeito. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Não é o ditado que diz aí? Então entregue a tua vida hoje, porque talvez amanhã não haja mais tempo. Põe a mão no coração se você quer passar pela porta. Vamos entregar nossa vida a Ele. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Nesse momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida, e eu os amarro do maior ao menor e ordeno: bata e retirada em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Senhor, me cubra com o teu sangue. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus, e abro as portas dos céus para mim e para a minha família, em nome de Jesus, e que venha potencializar toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Senhor, ativa os meus anjos e os anjos que cuidam da minha família, e glorifica o teu nome em minha vida e através da minha vida. Eu passo agora pela porta para nunca mais
voltar atrás. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa palavra. Guarda essa palavra no seu coração. Pratica essa palavra. E passa essa palavra para outra pessoa. Não é verdade? Que Deus abençoe você que está assistindo. Jesus te guarde, proteja. E saiba que Deus tem algo extraordinário para você. Se inscreva no nosso canal e também compartilhe. Shalom.